Sejam bem-vindos ao canal. O que as experiências de quase morte podem nos revelar sobre a verdadeira natureza da consciência e da existência após a morte, desafiando as fronteiras entre o que conhecemos e o que ainda permanece oculto. Em alguns momentos de nossas vidas, todos nós confrontamos com o mistério da morte. Para muitos, esse enigma é profundamente intrigante e suscita perguntas sobre o que acontece depois que nossos olhos se fecham pela última vez. Um fenômeno que tem alimentado essa curiosidade, enquanto desafia nossa compreensão convencional da existência, são as experiências de quase morte, ou EQMs. Essas vivências extraordinárias, relatadas por pessoas que estiveram à beira da morte, abrem uma janela para um território enigmático, onde a ciência e a espiritualidade se entrelaçam. Nesse texto, exploraremos as EQMs como possíveis portais para o desconhecido e como trampolins para a transcendência, mergulhando no fascínio reino entre a vida e a morte. Uma experiência de quase morte é um fenômeno complexo e misterioso que ocorre quando uma pessoa se encontra à beira da morte ou em situações de extremo perigo e relata uma série de experiências incomuns e profundas. Embora as EQMs sejam amplamente estudadas e debatidas, elas continuam a ser um enigma para a ciência e a espiritualidade. Uma EQM pode envolver uma variedade de elementos, experiências fora do corpo. Muitas pessoas relatam sentir-se fora dos seus corpos durante uma EQM. Eles podem descrever a visão de seus próprios corpos de cima, observando a cena de um ponto de vista distante. O túnel de luz. Muitos indivíduos descrevem a sensação de serem atraídos por um túnel de luz brilhante. Esse túnel costuma ser acompanhado por uma sensação de paz e calor reconfortante. Encontro com entes queridos. Durante uma EQM, algumas pessoas afirmam encontrar seus entes queridos falecidos. Esses encontros podem ser emocionalmente poderosos e transmitir uma sensação de amor e aceitação. Alguns relatam revisão da vida. Muitas vezes as pessoas dizem uma revisão instantânea e intensa em suas vidas. Elas revivem momentos cruciais e avaliam suas ações e impactos sobre os outros. A sensação de paz e amor incondicional. A maioria das pessoas que passam por uma EQM descrevem uma sensação profunda de paz, amor incondicional e aceitação. Esse sentimento pode ser tão intenso que algumas pessoas resistem em voltar à vida. Outros relatam o retorno à vida após a experiência. Muitas pessoas dizem ter um retorno à vida normal, como uma nova perspectiva sobre a mortalidade e a propósito da vida. Muitas vezes, eles se tornam mais compassivos, altruístas e menos temerosos da morte, sem medo da partida. As EQMs são frequentemente associadas a situações de quase morte, como paradas cardíacas, acidentes graves ou cirurgias de risco. No entanto, nem todas as pessoas que enfrentam essa situação relatam uma EQM e a experiência pode variar amplamente de pessoa para pessoa. A explicação científica para as EQMs ainda é objeto de debate. Alguns pesquisadores sugerem que essas experiências podem ser resultado de processos neurológicos, como a falta de oxigênio no cérebro, enquanto outros argumentam que elas têm uma dimensão espiritual ou transcendental, memória e alucinações. Outras críticas comuns é que algumas pessoas relatam que pode estar confundindo experiências alucinatórias com eventos reais. Durante situações de quase morte, o cérebro pode experimentar estados alterados de consciência que levam às alucinações e sonhos vívidos, que posteriormente são interpretados como EQM. Céticos também apontam
que muitos relatos de EQM vêm de pessoas que já acreditam na vida após a morte ou têm crenças religiosas, ou que podem influenciar a interpretação das suas experiências. Isso levanta questões do viés de seleção, onde pessoas com determinadas crenças são mais propensas a relatar EQMs. Alguns críticos argumentam que a falta de evidência objetiva é verificável nas EQMs, como informações precisas obtidas durante a experiência fora do corpo. Isso enfraquece a validade desses relatos. A ausência de evidências tangíveis torna difícil para os cientistas estudarem as EQMs de forma conclusiva. Pessoal, vocês já ouviram relatos de alguém conhecido que passaram por uma EQM ou já passaram por alguma EQM? Deixe nos comentários. É importante destacar que, embora haja ceticismo em relação às EQMs, também existem pesquisadores e cientistas que investigam seriamente esses fenômenos, buscando entender suas causas e implicações. A pesquisa sobre EQMs continua a evoluir e ainda há muito a ser explorado e compreendido nessa área. Muitos relatos de experiências de quase morte são documentados ao longo dos anos. Cada relato é único e pode variar em detalhes, mas muitos compartilham elementos comuns, como os que mencionei anteriormente. Vou apresentar um exemplo de relato de EQM. Dona Maria. Durante a cirurgia, tudo estava normal, até que comecei a sentir uma sensação de flutuação, como se eu estivesse saindo do meu próprio corpo. Olhei para baixo e vi os médicos e enfermeiros trabalhando em mim. E vi meu próprio corpo deitado na mesa de operação. Então, fui atraída por uma luz intensamente brilhante. Era como um túnel de luz, mas não tinha medo. Na verdade, eu me senti incrivelmente em paz e acolhida. À medida que me aproximava da luz, tive a sensação de estar sendo recebida por pessoas que já haviam partido dessa vida, incluindo meu avô e meu melhor amigo, que havia falecido quando éramos criança. Eles sorriam para mim e eu me senti inundada de amor indescritível. Depois disso, revivi minha vida em flashes, vi momentos bons e ruins e senti como minhas ações afetaram as pessoas ao meu redor. Foi uma experiência de autoavaliação profunda e emocional. Mas então, uma voz gentil me disse que não era a minha hora e que eu precisava voltar. Eu não queria deixar aquele lugar de amor e paz, mas algo me fez retornar. De repente, eu estava de volta ao meu corpo, sentindo a dor da cirurgia novamente. Depois de me recuperar, minha perspectiva sobre a vida mudou completamente. Eu me tornei mais compassiva, menos preocupada com coisas materiais e mais focada em amar e ajudar os outros. Aquela EQM teve um impacto profundo na minha vida e na minha visão da morte. Este é apenas um dos muitos relatos de EQMs que foram compartilhados por pessoas que passaram por experiências semelhantes. Cada relato é único, mas muitos deles compartilham elementos comuns de paz, amor e revisão da vida. Essas histórias continuam a desafiar a compreensão científica e inspirar reflexos sobre a natureza da consciência e da mortalidade. Nesse misterioso reino entre a vida e a morte, as experiências de quase morte lançam um desafio à nossa compreensão da existência humana. Enquanto a ciência busca respostas em nossos processos cerebrais e fisiológicos e a espiritualidade vislumbra portais para dimensões transcendentais, o enigma persiste. O que realmente acontece durante uma EQM? Elas são meramente produtos do nosso cérebro em crise ou portais para uma realidade além do alcance da nossa compreensão atual? À medida que continuamos a explorar esse território enigmático, somos lembrados de que, no coração da incerteza, reside a beleza da exploração e a busca incessante pelo significado da vida e da morte. E você, acredita realmente em experiências de quase morte? Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal.